Então, na aula 13, veremos sobre a dinastia Song. Né? Na verdade, a dinastia Song vai englobar a considerada dinastia Song do Norte, Song do Sul, ou Song setentrional e Song meridional. Né? O meridional, na verdade, vai ser um período mais tardio, e a setentrional do Norte ela vai prevalecer boa parte do final do século X e XI. Né? Veremos que, na verdade, e aí temos belíssimo retrato de mulheres tecendo a seda, né? E isso era parte também das riquezas que a China exportava durante a dinastia Song, seja em forma de comércio, até de tributo para os povos no norte das muralhas da China. Mas o fato é que Song ela vai, na verdade, ser um período de consolidação depois de décadas de conflitos de vários reinos na região ao sul do vale do rio Yangtze e no norte do rio Yangtze. Né? Então, na verdade, ao norte, em torno do Rio Amarelo, vão suceder as 5 dinastias, né? E essas 5 dinastias disputam o controle dessa região e sucessivamente, né? Então é considerado que o período aí de 907 até 960, ou seja, antes do estabelecimento da dinastia Song, temos esse período chamado as 5 dinastias e também chamado 5 dinastias e 10 reinos, porque vários reinos aqui conviveram entre si, mais na região sul da China, né? E esses reinos, na verdade, eles foram um período problemático de turbulência, né? O caos era evidente, né? Depois do colapso da dinastia Tang, em 907, e isso produziu então essa fragmentação que eventualmente surge uma liderança, né? Que vai ser o Chao Guangyi, né? E ele vai eventualmente prevalecer sobre o norte e os reinos do sul, e ele é proclamado então como um novo imperador Tezu, ou grande progenitor. Né? Ele garantiu, através de alianças e vitórias, que nenhum outro regente local iria contestar o seu trono. Né? E quando o Tezu chega ao trono, ele inaugura essa nova dinastia, a dinastia Song, em 960. Ele começa a implementar uma série de reformas administrativas e militares, justamente para viabilizar o seu império unificado novamente. Então, além de ele ter varrido, perseguido toda a oposição, ele introduz um sistema de rotação para as lideranças militares. Então, se você fazia parte do exército imperial, você era designado a determinada província e existia uma rotatividade de anos e anos você estar naquele local, para justamente não criar lealdades e poderio para enfrentar depois a unidade imperial. No âmbito administrativo, no âmbito civil, ele vai garantir o sistema imperial público, até concedendo mais status a esses funcionários civis aprovados nos exames imperiais. Né? Eles teriam um papel de administração e também de supervisão e fiscalização. É claro que isso também depois vai gerar, em tempos de crise, práticas de favorecimento e de corrupção. Né? Nas fronteiras, a dinastia Song tinha como objetivo consolidar seus domínios. As fronteiras mais problemáticas, novamente, eram as fronteiras do norte. Era onde era mais vulnerável e onde existiam nações que começaram a se organizar e consolidar seu poderio na região mais ao norte. Né? Mas o fato é que, eventualmente, a dinastia Song ela consegue sobreviver aí por 2 séculos, mais ou menos, aproximadamente, um pouco mais, e ela vai garantir aí um período de relativa prosperidade e estabilidade, em torno de 100 milhões de súditos. Né? O imperador Taizu ele vai ser sucedido por seu irmão mais novo, o imperador Taezong, né, o grande ancestral, depois em 1976.
E esse período, e aí Taezong vai reinar até 997, ou praticamente até o final do século X, essa estabilidade e reino longevo de dois monarcas aí, dois imperadores, vai proporcionar então uma certa estabilidade inicial para a dinastia Song, né? Então isso vai ser fundamental para o início da dinastia. Agora, temos que voltar, porque temos problemas ainda que foram resolvidos inicialmente pelo primeiro imperador, Tezu, né, quando ele consolida a sua dominação sobre a China, que era que ele tinha que negociar com nações no norte das fronteiras. Então, o que a gente tem aqui já no início do século X é o seguinte: existe já um reino chamado de Liao, que se estabelece nessa região aqui, nas planícies manchurianas e no Planalto Mongol, que vai ser o Império Liao dos Khitans, que está aqui retratado para vocês, que são, na verdade, junto com os Tanguts, que vêm a mais do deserto do Gobi, na verdade, os Khitans, eles eram excelentes cavaleiros nômades, né? Eles eram excelentes guerreiros. E era claro que se houvesse uma mínima organização, a dinastia Song ia correr perigo novamente nas fronteiras norte. Então, o que Tezu e seu sucessor, o Taezong, propõem é uma espécie de uma aliança, né? Na verdade, é uma aliança em cima de tributos. O Império Chinês teria que remeter não sei quantas toneladas de prata ou de seda, que é o que interessava esses povos, né, como os quitãs, e também casamentos, né, entre as famílias, a família imperial chinesa e os quitãs e os tanguts, para solidificar e pacificar essas regiões de fronteira, né? Com os tanguts, que se organizou no reino chamado de Xia, a noroeste, né, como eu falei, na região do deserto do Gobi, também houve uma derrota, né, dos chineses frente a eles em 1044. E também foi prometido a eles tributos regulares para manter a fronteira pacífica nessa região, né? Eram pagamentos enormes, os tributos eram consideráveis, né, nessa região, mas o fato é que isso garantiu a estabilidade nas fronteiras norte da China, né? Talvez tenha sido mais proveitoso o pagamento desses tributos, apesar de bastante oneroso, do que os custos da guerra, né? Bom, embora o Song ele tenha mantido uma certa estabilidade, você teve a efervescência de algumas críticas e reformas que aparecem na dinastia Song, né? Uma das tendências que começam a aparecer vai ser uma espécie de renovação do pensamento confuciano ou neoconfucionismo. Eu trouxe a figura aí de um dos maiores pensadores da época que propõe o neoconfucionismo, que vai ser o Chuxi, né? E o neoconfucionismo ele busca resgatar, reinterpretar e resgatar a vitalidade do confucionismo, né? Ele inclusive entende que o desenvolvimento das virtudes pessoais é aliado com um compromisso até metafísico maior, né? Ele entende que as virtudes pessoais vai gerar como consequência ou a estabilidade social e a ordem cósmica, né? Veremos que esses neoconfucionistas depois eles vão entrar em embate com outros setores da sociedade chinesa, como por exemplo os budistas, né? Outro lado que vai vir são as tentativas de reformas, como as novas políticas propostas pelo chanceler, o primeiro-ministro Wang Anti, que está aí à direita, que na verdade ele propõe um amplo programa de espécie de reforma social, de estado de bem-estar social, né? Como ele propõe, para aliviar as desigualdades inerentes da sociedade chinesa da época, em cima principalmente dos pobres, dos camponeses.
né? Então, ele faz isso reformando os tributos para se tornar mais justo, né? Ele oferece empréstimos a juros baixos, ele implementa uma série de políticas agrícolas para melhorar o cultivo e a fertilidade dos solos a serem cultivados, né? Isso tudo vai ter, claro, um benefício, um alastramento do bem-estar social geral, né? Mas o fato é que os elementos mais conservadores dos funcionários imperiais mais da elite, tradicionalmente ligados a questões de redes de lealdade e até mesmo de corrupção, eles começam a questionar isso, né? Até que ponto eles vão perder esses privilégios deles em direção a essa reforma social, né? O fato é que há uma notável política social, que eu chamo até uma espécie de inclusão social, avant la lettre, aí nesse período da China, no início do século XI. Bom, a economia da dinastia Song, ela era, na verdade, ela apresenta um período já de prosperidade. É um período que novamente estabelece uma certa ordem na China e aí reativa-se aquelas rotas terrestres em direção a oeste, né, pela Rota da Seda. Isso vai incluir inúmeros produtos exportados e importados, né? Você tinha, por exemplo, a capital Kaifeng, que chegou a ter quase 500 mil de habitantes, uma das maiores do mundo da época, na região do Rio Amarelo, em Henan, hoje, né? Como era chamado Dading na época. E Kaifeng prosperava, você tinha ali perto carvão, ferro para a indústria, e você tinha a indústria da impressão, do papel, dos têxteis, a porcelana, muito demandado, né? E através das rotas marítimas, através do Oceano Índico, você tinha a exportação de chá, de seda, do arroz, do cobre, e importava-se pelas rotas coisas que eram muito demandados pelos chineses, como cavalos, camelos, ovelhas, algodão, marfim, pedras preciosas e especiarias. Então, o Kaifeng, ele retrata a pujança da economia da dinastia Song, né? E no campo agrícola, a agricultura vai ser muito mais eficiente, né? Produz muito mais do que necessário para manter a sobrevivência da classe camponesa. Há uma urbanização diante disso, muitos vão para as cidades, né? No campo você produz as safras que são vendidas, como desde a seda, a produção do chá, do algodão, da laranja, do açúcar, né? E nisso também o comércio marítimo fluvial também floresce. Então a invenção inclusive do leme, né, e a bússola para os navios da época. Você tem o estabelecimento de empresas comerciais já bastante sofisticadas, irmandades comerciais, espécies de guildas se estabelecem nessas cidades, né? Na arte das ciências, das inovações técnicas, é uma coisa pavorosa, né? Na verdade, você tem inúmeras inovações técnicas que vai demonstrar a riqueza, né? A efervescência urbana que apareceu, se manifestou na China da dinastia Song, né? Você tem inovações que vão no campo da maquinaria, da agricultura, no processo de fabricação. Isso vai vir desde navios com lemes e rodas de pá, né, para tração maior nas questões da contracorrenteza, a pólvora, a papel moeda como uma espécie de crédito, né, não mais aí fisicamente manifestado em um metal precioso, mas uma letra de crédito, coisa que vai assombrar inclusive o viajante comerciante veneziano, Marco Polo, né, que ele começa a entrar em contato com esses papel moeda. Além da bússola que eu falei para vocês, e a prensa móvel, né?
Também nesse período você tem inovações na produção de armaduras de ferro, né, e também na produção de aço de alta qualidade, né? E, então tudo isso começa a demonstrar um período de intensa inovação técnica. E nas artes não seria diferente, né? É desse período, por exemplo, que há o grande tratado de arquitetura e de construção que é escrito por Luthier, né? Que vai ser na sua obra Inns al-Fatih, uma obra enciclopédica, né? Entre outras que vão abarcar as várias áreas do conhecimento da construção e da arquitetura, além dos campos da engenharia. No campo da história você tem o Samaguang, né, que ele escreve um amplo tratado que ele fala que é um amplos conselhos de auxílio aos governos, né, que é publicado em 1048 e é basicamente uma história chinesa que vai desde 403 a.C. até 959 depois de Cristo. Então é uma espécie de Sama-Chan renovado aí da dinastia Song. E no campo da poesia temos a figura de Su Dongpo, Sushi, né? Que vai versar sobre as angústias do tempo, dos sentimentos da individualidade diante do amor, da tristeza, da solidão, né? Na verdade, você tinha as obras de Su Dongpo, mas talvez uma das obras talvez um dos escritoras mais relevantes da época vai ser a poetisa Li Qingchao, que está aí à direita. E ela também revela as angústias da sua própria vida, né? Ela sofreu inúmeras tragédias. A sua família, por exemplo, foi exilada em 1127 e depois ela escreve sobre os lamentos de ter perdido prematuramente o seu marido, né? Então aí temos várias manifestações da individualidade no campo da poesia, né? Isso tudo vai consolidar um cânone, né, da literatura chinesa. Nas artes plásticas visuais há algo assombroso, né? Temos aqui uma obra do Fan Kuan, que vai ser o Viajando entre Córregos e Montanhas, que talvez seja uma das pinturas mais clássicas da arte chinesa, né? Novamente, há uma expressão aí da proeminência da paisagem, né, do ambiente, né? É quase como uma espécie de expressionismo, né? De mostrar a paisagem de uma maneira que ela mesma revela suas qualidades e as emoções. E como que os seres estão inseridos nesse ambiente, né? Essa que é aí a preocupação, como uma belíssima obra de Fan Kuan. Outra vai ser cenas do cotidiano, duas crianças aqui brincando com uma bandeira de pena de pavão, que era usado para indicar o protagonismo de um ator numa peça de teatro da época, a brincar com um pequeno gato aqui, e isso tudo contrabalançado com uma árvore em flores. Então, as cenas do cotidiano de extrema delicadeza, né, e das cores contrabalançadas do branco e do vermelho, e até mesmo com a pelagem do pequeno gato aí em questão, né. Tudo isso vai então mostrar uma expressão sofisticada, urbana, então, no campo das inovações, no campo do pensamento político, histórico, das artes visuais, nas artes escritas, né, na literatura, na poesia, e tudo isso então vai praticamente ser a manifestação do mais fértil da dinastia Song. Agora, as ameaças continuavam, né? Apesar de tréguas terem sido aí estabelecidas no início do século XII, houve mudanças aí nas fronteiras norte da dinastia Song, né? O estado de Liao, por exemplo, dos Khitans, ele cai diante de outros povos que atacam
o estado de Liao, que vão ser os Chujins, né? Os Chujins, eles eventualmente, que são os ancestrais, inclusive, dos Manchus, que vão ser uma dinastia que ascende na China em meados do século XVII, né, 1644. Os Chujins, eles são um povo de origem tungússica na região siberiana. Novamente, exímios cavaleiros, né? Depois eles se convertem ao budismo mahayana. E, eventualmente, em 1115, nessas regiões norte, ele estabelece um estado que chamam de Qin, né? E aí cai, então, o estado de Liao, né? E aí você tem uma série novamente, de instabilidades nessa região, né? A dinastia Song, claro, demonstra sua incapacidade e fraqueza militar. Você tem, inclusive, guerras entre os Qin e os Songs, que vai se dar em torno de 1125. E, eventualmente, até mesmo na liderança de um general chinês talentoso da época, que foi o Tong Guang, eles não conseguem deter os avanços dos Chujins no norte. E, inclusive, nesses episódios, o próprio imperador Huizong ele vai ser capturado pelos Chujins, né? E isso tudo, no final das contas, os Chujins no reino de Qin, eles conseguem conquistar boa parte da porção norte do que era parte da China da dinastia Song, né? A partir de 1126 em diante. E, claro, os Song eles são derrotados e têm que pagar um pesado tributo, além de ter perdido o controle de boa parte da porção norte do seu território, né? Algo tão dramático que até mesmo os Chujins eles chegam e invadem a capital Kaifeng. E aí os Song, os chineses Song, eles fogem mais para o sul ao longo do rio Yangtze e fundam na província de Zhejiang a cidade de Linan ou de Hangzhou. Eu tenho aqui no próximo slide, talvez a gente consiga ver melhor. E essa parte norte, então, fica toda sobre o controle dos Chujins, né? E essa região de dos Tanguts também, de Xia, também vão se estabelecer até a terceira década do século XIII. Então os Songs eles se retiram e começa o período considerado como o período Song meridional, né? Porque eles vão mais para o sul, estabelece-se aí na região quase que na foz do rio Yangtze. E eles vão para as regiões, inclusive, até mais férteis da China, né? E também o comércio marítimo também ainda tinha uma certa prosperidade no porto de Guangzhou, né? Entre outros daqui da região mais meridional da costa chinesa. Mas o fato é que no norte, os Chujins eles se estabelecem como potência predominante. Então isso provoca uma quebra da dinastia Song, que começa um novo período a partir de 1126, 1127 em diante. Então, como que o Song meridional se mantém? Primeiro, como eu enfatizei para vocês, eles vão justamente nas regiões mais férteis ao longo do rio Yangtze para baixo. Segundo, eles vão potencializar o comércio mais agora marítimo. Eles vão aproveitar o porto de Guangzhou, como indiquei para vocês, ou de Fuzhou, né, com as relações com outros reinos e países da região aí, do Sudeste Asiático e Oceano Índico, né? Então, temos também aí já um período até mais de cosmopolitismo da dinastia Song meridional. Por quê? Porque você tem um envolvimento já com outros povos, e isso inclui já comerciantes muçulmanos que vêm pela costa e dominam muito do comércio no Sudeste Asiático e no Oceano Índico, e até mesmo indianos hindus. Então você tem, por exemplo, na capital Hangzhou ou em Fuzhou e Guangzhou, você tem, por exemplo, já evidências de bairros, de residências de hindus, de muçulmanos. Tudo como consequência desse comércio marítimo mais aberto aí no período Song meridional, né?
Bom, o fato é, isso não esconde o fato de que os Chujins no estado Qin, o norte, eles se consolidam e tomam de vez o controle na região norte do que era da dinastia Song, né? Eventualmente um tratado de paz é assinado entre os chineses e os Chujins em 1141, né? E toda essa região norte, então, ela é perdida. A nova capital ela vai ser estabelecida em Hangzhou, né? E Hangzhou, ela, na verdade, vai ser talvez uma das cidades mais bonitas hoje, com uma espécie de Veneza chinesa, né? Em que vários canais e residências e pontes são construídas na região, né? É uma cidade que tem uma população de quase que 1 milhão de habitantes, e o Marco Polo depois vai para lá e fica estonteado com a beleza e a prosperidade de Hangzhou, né? Bom, os eventos vão se seguir ao longo do século XII, né? E eventualmente, já na virada para o século XIII, uma outra força começa a surgir ainda mais além dos domínios dos Chujins e dos Tanguts, que vão ser uma confederação de povos das estepes asiáticas, das regiões mongólicas, que vão se reunir na figura de um líder chamado Temutin. E Temutin Khan, ou a gente conhece hoje como Gengis Khan, no início do século XIII, ele começa a fustigar as fronteiras na região ali, além das estepes mongólicas e da Ásia Central, né? E eventualmente ele começa a atacar os Tanguts, né, no estado de Xia, e também começa então a atacar o estado de Qin dos Chujins, né? Então, as primeiras décadas do século XIII, já temos já o período já quase que final do estado Xia e do estado Qin adiante dos ataques dos mongóis. E vai ser inclusive o terceiro filho de Temutin, o Egudei, ele que vai tomar a iniciativa e vai destruir de vez aí o estado Qin no norte da China. Eventualmente ele inclusive ele ocupa a capital Kaifeng e depois ele funda uma capital, Chuzhong, nas proximidades de Pequim atual. E isso tudo vai gerar então uma série de consequências. Somente em 1268, então temos aí uma convivência ainda delicada entre os mongóis que ocupam e destroem o reino Qin e do reino de Xia, é que os mongóis, já como um dos descendentes de Temutin Khan, que vai ser o Kublai Khan, em 1268, ele começa então a atacar a dinastia Song meridional, né? Ele ataca a cidade de Tiangyang, que foi sitiada e cai em 1273, né? Isso é resultado até na superioridade bélica de capacidade de sitiar cidades, as muralhas, com o uso de canhões e de catapultas, né? Os generais Song eles revelam-se não incapazes de deter esses avanços dos mongóis, né? E eventualmente um dos últimos imperadores, o imperador Gongzong, em 1774 e 75, eles se rendem, né, diante dos mongóis. E os mongóis, então, em 1271, eles então fundam uma nova dinastia, que vai ser chamada dinastia Yuan. E depois vão finalmente dar fim a toda a dinastia Song, né? Então, na verdade, quando os mongóis eles derrotam os Chujins, os Tanguts, e depois de um tempo a dinastia Song meridional, na verdade a China ela entra naquela série de eventos que vai ser um espetacular crescimento do império das dominações mongóis nas vastidões asiáticas. Isso já aí em meados do século XIII em diante. E é isso que será o tema das nossas próximas aulas, então, né? Como que primeiro o Song ele cai nesse processo,
Segundo, como que os mongóis ocupam a administração e o Império Chinês. E o mais importante, como que eles, assim como os Chujens tinham feito, os Tanguts tinham feito, quando eles ocupam o Império Chinês, eles assimilam a cultura, os valores, os ritos e a cultura em geral chinesa para si. Né? Então, na verdade, é como eu digo, a China, na verdade, é quase mais um conceito civilizacional, que são vários povos que invadem, administram, mas elas incorporam os seus valores, né? A cultura, a escrita, os ritos, a ideologia confucionista, o sistema de exames imperiais, o sistema de administração, né, sistema de fiscalização, embora tenha alguma outra inovação em algumas áreas, né, penal, ou até uma maneira de depois separar algumas castas de mongóis diante dos outros não mongóis, mas o sistema em si chinês ele é mantido. O que muda são novos governantes no topo, né? Mas o sistema chinês é mantido nos seus traços mais amplos, né? E isso que caracteriza, eu acho que a boa parte da história chinesa. Ela nunca foi fechada para outros povos. Na verdade, ela sempre foi aberta, né? Foi sempre negociado e se tornou outros povos assimilavam esses valores chineses. Então uma espécie de sinização desses outros povos quando eles tomam controle aí do Império Chinês. Então, na próxima aula veremos já o andamento da dinastia Yuan, ou dinastia dos mongóis, aí a partir da segunda metade do século XIII em diante. Bom, até a próxima.